Então hoje a gente inicia um novo bloco do curso, né? Então a gente fez um primeiro bloco sobre a história das políticas educacionais, um segundo sobre as políticas curriculares, e agora a gente entra nas questões formais da política, digamos assim, da legislação e também do financiamento. A gente vai discutir um pouquinho dessas duas questões, que são questões macro, né? Então, a gente pensou, por exemplo, no currículo, a gente estava pensando questões que juntavam, né, questões de políticas educacionais macro, né, legislação e etc., mas já pensando uma atuação do professor no cotidiano escolar. Então, era uma ação mais micro, né, digamos assim. As políticas educacionais que a gente vai estudar agora, né, de legislação, financiamento, são essa estrutura macro, né, que organizam aí a política pública educacional. Tem alguns estudiosos de financiamento, por exemplo, a área de financiamento é a área menos estudada e mais difícil de ser estudada, porque muito recentemente começou uma ideia de que o governo, o Estado, tinha que abrir as suas contas e deixar claro aonde estava investindo seu dinheiro, né? Durante muito tempo, esses números, né, do que era investido, quanto era investido em cada coisa, não eram tão claros. E hoje, mesmo tendo uma prestação pública das contas, né, e uma política pública que já segmenta e destina porcentagens do PIB nacional, né, para cada uma das ações, não é tão simples a gente entender quanto efetivamente foi investido em cada uma das frentes, né, das políticas públicas estatais. Então, assim, a área do financiamento é a área mais difícil da gente estudar, né? O financiamento da educação, a gente tem estruturas que mostram onde o dinheiro deveria ser empregado, mas quanto efetivamente foi empregado, a gente nunca sabe, até porque a legislação estabelece que é porcentagem em cima da renda, né, do Estado, né, do PIB e da arrecadação do Estado. E esses números, eles variam de tempos para tempos. Então, por exemplo, numa crise como a nossa, a arrecadação do Estado diminui, né? E daí diminui a porcentagem, e, portanto, a gente fica menos seguro de quanto que está em cada um desses espaços sendo investidos. Então, a política do financiamento é a mais difícil da gente conseguir acompanhar, ter acesso às informações e saber efetivamente o que está acontecendo. A política, avaliar a política em termos de legislação é um caminho um pouco mais simples, né? Tanto a regulamentação, quanto a implementação das leis, quanto com os impactos dela no cotidiano. Isso é um pouco mais simples, embora seja também difícil, né? Principalmente pelo impacto na realidade brasileira, que é tão ampla, né? Mas o que eu gostaria mesmo de tratar com vocês é pensar as linhas gerais e pensar conceitos mais centrais da organização dessas políticas, né? Então, eu falei para vocês que eu tive uma dificuldade grande de achar um texto que falasse das políticas educacionais de maneira geral e que desse essa abordagem. Então, eu vou misturar um pouco da leitura do texto que vocês fizeram hoje, que trata dessa realidade para o ensino médio, né? Tentando articular com questões mais amplas, né? Para que a gente possa compreender um pouco, enfim, um pouco melhor e vocês conseguirem começar a ter mais contato com essas questões, de como se faz o gerenciamento dessas questões em termos do Estado, né? Como que o Estado gerencia a política educacional brasileira. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente poderia alinhar, né, são questões assim, o que é política pública de educação? Né? A gente está trabalhando com isso desde o começo do curso, mas não sei se fica claro para vocês o que é uma política pública de educação. Tem várias definições sobre o que é política pública, mas, de maneira geral, a gente pode dizer que política pública é uma ação do Estado para assegurar um direito à população. Então, a gente tem
dentro do nosso país, uma lei da Constituição que assegurou o direito à educação, né, a todos no país. Então, desde a Constituição e desde antes dela, né, já se considera que a educação é um direito dos cidadãos de um país, do Brasil, né, em especial. Portanto, se ela é um direito, o Estado precisa garantir esse direito, porque a função de um Estado, né, a função da existência de um governo, de uma articulação, né, geral de governo, é garantir os direitos aos cidadãos, né? E esses cidadãos têm que saber se esses direitos estão sendo assegurados e cobrar, né, que eles sejam assegurados, né? Então, é essa a organização da sociedade, né? As políticas públicas são políticas de Estado que asseguram direitos aos cidadãos, então. No caso da educação, uma coisa básica que é instituída pela Constituição é que dê acesso a toda a população brasileira à escolaridade. Qual escolaridade? Escolaridade básica, segundo a nossa a Constituição. O que diz que é, que regulamenta que é a escolaridade básica? Isso também é uma disputa, né? Por muito tempo, a escolaridade básica no Brasil foi o relativo que hoje seria o ensino fundamental. Então, de primeiro até a época, a oitava série, né? Primeira a oitava série. Isso era considerado escolaridade básica, né? Hoje, esse conceito é ampliado. Hoje é considerado escola básica, né, escolaridade básica dentro da legislação brasileira, o de primeiro a terceiro ano, né, do ensino médio, então, ensino fundamental e ensino médio, mais o que a gente considera como educação infantil, né? A educação infantil é o que antes era chamado de creche, né? Algumas escolas de educação infantil ainda são denominadas dessa forma, mas é composta pelo berçário, pela pré-escola ou jardim, né, que alguns ainda chamam assim, enfim, essa educação infantil foi incluída na escolaridade básica e o ensino médio, que não era escolaridade básica, também foi incluído nisso. Então, a Constituição definiu que é tarefa do Estado assegurar o acesso a toda a população à escolaridade básica, educação básica. E a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, né, que regulamenta como vai acontecer a educação no Brasil, ela regulamentou que escolaridade básica no Brasil vai de educação infantil até o ensino médio. Então, a escolaridade básica no Brasil compreende crianças desde 0 anos, né, até desde meses de idade, até a completude, né, o encerramento do ensino médio. Isso é, então, portanto, juntando a Constituição Nacional com a LDB, o que a gente tem como direito das crianças e adolescentes e jovens, né? Ou seja, os cidadãos brasileiros deveriam, né, 100% dos cidadãos em idade escolar deveriam estar atendidos pela escola, né? Evidentemente, a gente sabe que não é assim. Qualquer um que já teve um filho, né, recém-nascido aí e tal, e precisou de uma vaga na educação infantil e não achou, sabe que não é para todos a educação infantil. E, por outro lado, na conta final da escolarização, que é o ensino médio, a gente tem um funil, né, que vai excluindo os alunos e faz com que menos, né, de 60% da população brasileira em idade escolar chegue ao ensino médio. A nossa meta é que ela chegue a 80%, 84%. Essa é a meta do Brasil. Era até 2024. A gente não sabe nem se vamos conseguir chegar a essa meta em 2024. Mas, de qualquer forma, entendam, né? A Constituição regulamenta que todos teriam direito à escolaridade básica. A política, ela não efetiva esse direito, né? E não efetiva esse direito e quando projeta a ideia de acesso à escolaridade básica,
ela ainda projeta com números de tipo, seremos felizes se conseguirmos 80% da população chegando no futuro à escolaridade do ensino médio. Quando a gente trata de ensino infantil, por exemplo, que é a entrada, né, dessas crianças no sistema escolar, na política pública escolar brasileira, é menos do que isso, né? E por que as crianças, crianças muito jovens, né, da educação infantil, têm menos prioridade que a do ensino médio? Porque a gente tem menos métricas, né, para essa educação infantil. A gente ainda entende a educação infantil não como direito da criança, mas como uma política paternalista do Estado de dar o direito da mãe ao trabalho, né? Porque essa ainda é um argumento muitas vezes usado, né? Ah, vamos construir creches, escolas de educação infantil para que as mães possam deixar as suas crianças e irem trabalhar, né? Isso é entendido dessa forma e não como um direito da criança à educação infantil. E muitas vezes achamos que a educação infantil é só um depósito de crianças, né? Não uma escola efetivamente para o início, né, da sociabilização dessa criança, das informações básicas de início de coordenação motora, enfim. Mas eu, aqui nessa aula, gostaria que vocês pensassem para além disso, né? Gostaria que vocês pensassem que a educação infantil, ela é necessária para essa formação da criança, ela não é uma política pública para a mãe apenas, embora efetivamente ajude, né? E que o ensino médio, né? E daí eu vou entrar numa pergunta que o Jurandir fez, mas eu acho que alguém está querendo falar, que eu acho que é o Flávio, é isso? Eu trabalho no Ministério Público e a promotoria onde eu trabalho, ela pega essas ações de mandado de segurança de creche. E o principal e quem entra geralmente é a Defensoria Pública, né? E o principal argumento é justamente esse, que os pais precisam trabalhar e, portanto, precisam deixar essa criança em algum lugar. Então, a creche, inicialmente, ela é a educação infantil como um todo, né? Ela é inicialmente como a libertação dos pais para o trabalho mesmo, pelo que eu vejo. Então, Flávio, e isso, assim, não estou dizendo que isso não seja importante, é evidente que é, né? Uma mãe trabalhadora que não tem dinheiro para pagar uma babá, uma pessoa para cuidar dos seus filhos, precisa, né, dessa instituição escolar para cuidar dos seus filhos. Mas reduzir a educação infantil a depósito de criança é cruel. E reduzir a essa relação, né, da dependência e necessidade dos pais é, de alguma forma, mercantilizar a educação. Porque o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar, eu preciso colocar a criança num depósito qualquer, né? E esta é uma coisa que precisa ser revista. Primeiro, essa escola não é um depósito qualquer, ela é uma escola, né? Ela ensina coisas, ela tem um currículo, ela precisa formar essa criança. A criança precisa desenvolver coisas básicas, né? De sociabilidade, de controle do seu corpo, né? Inclusive, assim, desfraude, né? Coisas que são fundamentais para a vida, né? Então, essas professoras fazem, né, esse caminho, além de ajudar os pais a se inserirem no mercado de trabalho. Mas perceba que a gente, na lógica dos direitos, acaba invertendo as coisas e colocando o direito ao trabalho, que é um direito de classe e também das relações capitalistas de produção, acima do direito de formação. E isso tem a ver com a pergunta que o Jurandir fez no fichamento dele, que eu gostaria de costurar, porque é a outra ponta, né? Ele pergunta lá no fichamento, vou até achar aqui. Ai, calma aí, tem um monte de tela aqui e eu perdi, né? Mas eu vou achar. Em linhas gerais, se eu não achar o fichamento, achei. Gostaria de aprofundar o debate na questão do objetivo da educação pública no Brasil. Afinal, ela é formadora de trabalhadores, de mão de obra, ou tem um objetivo de apresentar o mundo, né? Enfim, entendo que nessa questão esteja uma formação para o humano, enfim. E daí essa é um pouco a pergunta, né? E costura exatamente com esse comentário do Flávio. Hoje, no ensino médio, a gente tem uma reforma do ensino médio, uma diretriz curricular para o ensino médio,
que estabelece que esse jovem talvez precise mais ser preparado para o mercado de trabalho do que receber o seu direito à formação humana, humanística, complexa, enfim. Então, nesse sentido, é um dilema, né? Para que serve a política pública? Por isso que eu comecei com essa discussão hoje para vocês. Como eu disse, a política pública, seja em qualquer área, é para uma ação do Estado para assegurar um direito. O direito na Constituição à educação não está estabelecido que é um direito da educação para que se conquiste um trabalho. Não está estabelecido na LDB, na Constituição, em nenhuma outra regra e lei, que a formação dessa pessoa é para que ela trabalhe. Então, essa é uma questão, né? A formação dessa pessoa é para ela se formar, para ela saber, para ela conhecer, para ela saber a sua identidade. Inclusive, isso está explícito, né, na LDB e em outras regulamentações, né? Professora. Oi. Tá, eu motivei essa pergunta exatamente para ter essa discussão, porque, teoricamente, a gente falar isso aí, o Estado laico, né? A gente fala Estado laico só para relação à religião, mas eu entendo dessa forma também. O Estado laico tem que ser a universalização, né? Só que acontece o seguinte: quando a gente não tem um foco do que trazendo para a realidade, o foco do objetivo da educação, a gente fica num ambiente assim, não sabe onde chegar. Eu digo para a nossa realidade, né? Ao passo que, se fosse definida, não, a educação visa o mercado de trabalho, sim. Ok. Porém, não só essas pessoas com esse objetivo devem estudar. Eu acho que se tivesse essa definição, a gente teria um marco para onde seguir, entendeu? Mas, Jurandir, aí que tá, né? Daí a gente precisa mudar a nossa legislação. A gente pode achar o que a gente quiser, Jurandir, mas o problema é que a gente está vivendo numa república, né? E na república, a ideia de república é uma regulamentação por leis. Então, se a gente é uma república e tem como lei maior a Constituição, a gente tem que seguir a Constituição. A gente pode achar o que a gente quiser, mas o que está escrito em termos de regulamentação das nossas relações, né, é isso. Então, daí a gente tem que mudar isso. Não, né? mas isso aí não é contrariar a Constituição. A Constituição diz que é um direito básico. Não, Jurandir. Porque na Constituição está dizendo que a educação é direito, não o acesso ao trabalho. Então, quando a gente estabelece que a educação é direito, e na LDB a gente está dizendo que a educação é formação de cidadãos críticos, formação de pessoas conscientes de sua identidade. Lá não está dizendo assim, a educação é para arranjar um trabalho. Mesmo porque, Jurandir, tem uma questão muito básica. Qualquer professor que garanta que vocês vão conseguir trabalho depois de passar pela mão deles, está mentindo para vocês. Porque essa não é a lógica. Eu não posso dizer para vocês, vocês vão se formar em matemática, licenciandos em matemática, e vão conseguir um trabalho. Você entende? Isso é uma hipocrisia. O que eu posso garantir para vocês? Que fazendo esse curso de matemática, e licenciatura e etc., vocês ficarão mais sabidos. Só isso. Só que isso não é pouco, isso é muito. Isso é muito no sentido de que a gente tem estatísticas de que quem completa, por exemplo, o ensino médio, tem garantia de 10% a mais de empregabilidade do que qualquer outro sujeito, independente de raça, cor, credo. Ou seja, escolarização, tempo de formação, garante diferenciações para a inserção no mercado de trabalho. E isso é ok, isso é parte, né? Quando eu me formo melhor cidadãos, formo pessoas melhores, eu espero que elas tenham uma vida melhor. E ter uma vida melhor passa por empregabilidade no nosso mundo. Agora, eu fazer da empregabilidade a meta do meu ensino é que é hipocrisia, porque efetivamente o emprego não está na mão dos educadores ou da educação.
o emprego está no mercado. Quando eu viso o emprego, eu coloco todo o sistema educacional do Brasil, o país, que é público, bancado pelo sistema público, majoritariamente, em função do mercado. Isso é uma inversão, Jurandir. É uma inversão da política de direitos, porque eu não garanto que ele tenha emprego no final, e é uma inversão porque eu uso toda a máquina do Estado, né, que é gerida para o bem público, que a ideia do Estado, da existência do Estado, é garantir direitos. Só que, ao invés disso, eu vou colocá-lo a serviço do mercado. Sim, mas se o mercado quer os profissionais bem formados e etc., né, se num banco eu quero que o meu gerente seja mais sabido, eu pago, né, o banco paga a formação do seu gerente. Por que eu tenho que passar isso para a mão do Estado? O Estado vai ter que formar esse gerente? Isso não é justo. Você entende Não, o que eu estou falando? mas aí já é formação continuada. Eu digo para ele ter condições de acesso. Eu vou dar um exemplo, senhora, embora não seja voltada para o mercado, né, teoricamente, na minha época, alguns anos atrás, alguns aninhos, o serviço militar obrigatório, ele bastava você ter o primeiro grau, às vezes nem isso. Então, a primeira mentira, o serviço militar não é mais obrigatório, porque a maioria não vai. E hoje em dia, é tão escasso o acesso que os selecionadores, eles olham a melhor formação, quem tem segundo grau, quem tem curso técnico, quem tem curso disso, ou seja, acabou sendo uma métrica de separação, porque não tem claro o que está apto, o que não está apto. Então, ele vai separando pela formação, que tem tantos jovens já que tem essa formação, que ele pode separar. Então, a chance dele acertar com o que tem a melhor formação é maior. Então, eles fazem isso. Ou seja, acaba sendo uma diferenciação. E o serviço militar, de certa forma, ele é o primeiro emprego para um monte de gente da população. E, teoricamente, os que mais precisam não têm acesso. É um exemplo que eu digo para a senhora. Sim, e isso é parte desta política educacional que está excluindo, né, o direito às crianças ao longo do próprio processo. Então, o cara não chega nem ao ensino médio e não consegue nem fazer o serviço obrigatório, né, o serviço militar, que para muitos, e daí isso é uma verdade que o Jurandir fala, né, eu já tive muitos alunos da escola pública que queriam fazer o serviço militar porque era uma forma de renda para suas famílias, né, só que não conseguiram, né, não foram selecionados, porque daí outros que já tinham outras perspectivas de vida foram capturados pelo sistema militar, digamos assim, né, e foram a contragosto. Então, olha como também tem problemas nessa política. Mas o que eu quero entrar é a exclusão ao longo do tempo. E daí eu não posso, por exemplo, fazer do meu ensino médio ou do meu ensino fundamental uma preparação ou para o sistema da seleção dos militares, ou para o sistema de inclusão no mercado de trabalho, ou para... Porque eu também não posso controlar o que vai ser as aspirações de futuro dos alunos, né? Eu tenho que preparar esse aluno para a vida, para uma amplitude, e depois ele decide o que ele vai fazer com isso, né? O Glauber colocou aqui, deixa eu ler, para contribuir com o debate. Diz o artigo 205 da Constituição Federal de 88, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, olha lá, aqui está dizendo, né? Desenvolvimento da pessoa, em primeiro plano. O exercício da cidadania, né, em segundo plano, a ideia de existência de um sistema que a pessoa consiga compreender o papel dela dentro desse Estado. E uma qualificação para o trabalho, né? Não necessariamente uma preparação para um trabalho específico. E daí, também quero fazer um comentário. Tem escolas dentro do sistema, né? Tem escolas técnicas, né? Os institutos federais, por exemplo,
algumas faculdades tecnológicas, né? Mas também ensino no ensino médio, né? Tecnológico, enfim, tem algumas iniciativas. E daí sim, o aluno que opta, né, por fazer uma carreira dentro deste ensino médio técnico, ele pode, sim, ter a clareza de que ele está sendo preparado para o mercado de trabalho especificamente. Eu acho que este é um caminho viável. O aluno fez a decisão dele, profissional, digamos assim, para seguir um ensino médio técnico, né? Agora, para os alunos em geral, para a maior parte dos alunos nossos ainda, que fazem parte do ensino médio, isso não é uma realidade, né? Não se tem uma clareza de qual caminho de trabalho seguirá. Então, a formação, ela deve qualificar para o trabalho, evidentemente, como eu falei, né? 10% de possibilidade empregatícia, né, a mais, ela qualifica para o trabalho, mas ela qualifica para o trabalho não para um trabalho específico, ele não é um técnico, né? Nem todo ensino médio deve ser técnico, essa é a ideia. Eu coloquei no meu fichamento também lá em cima, professor, nas minhas observações, esse ensino técnico como existe hoje, né? Você vê que, eu não sei se na nossa turma tem isso, mas existe muitos casos de alunos que cursaram o ensino técnico e depois eles não queriam mais seguir essa carreira e ficaram deficientes em outras áreas. Então, assim, uma das coisas que eu sugeri aí no meu fichamento aí é que, assim, hoje a sociedade evoluiu a ponto de o jovem ele já tem mais maturidade de mundo do que a gente tinha na nossa época. Então, se pudesse separar, por exemplo, dar mais ênfase, não diminuir a quantidade de matéria, que está no texto lá, a discussão, né? Muita matéria no segundo grau, tudo. Mas eu digo dar mais ênfase a matérias específicas das áreas que a gente conhece, que é a exata, humanas e a biomédicas, né? Agora acho que parece até tem mais uma outra área. Sim, ciências da natureza é chamado. Ciência da natureza, isso. Dar mais ênfase nessas áreas, podia ser feito por uma orientação vocacional saindo do ensino fundamental. Falar, eu gostaria não de a carreira em si, mas já fechava mais ênfase na área, né? Talvez fosse uma ideia. Então, isso que você está colocando é um modelo que já existiu no Brasil. Na verdade, os nossos pais, por exemplo, estudaram num sistema que optava no ensino médio pelo científico, magistério ou normal, né? Então, assim, você tinha o científico, o magistério ia fazer a carreira docente, né? Já iniciava a carreira docente, tinha o curso que seguia, enfim, um curso generalizante, né, que é mais próximo do que o nosso ensino médio hoje tem, e tinha as questões que já iam definidas para as áreas também, né, que aproximavam do ensino técnico. Então, tinha ensino médio mais exato, mais humano, mais de linguagem, né, enfim. Um pouco também o que essa reforma do ensino médio hoje coloca como possibilidade quando pensa os caminhos formativos, as trilhas formativas, né? Mas o que a gente pode pensar, né? Tem vantagens desse modelo e tem desvantagens desse modelo, né? Tem desvantagens dessas limitações de alguém muito jovem ainda ter que decidir muito cedo que caminho vai tomar. Eu acho que para alguns isso é muito tranquilo. Eu, por exemplo, tenho um irmão que desde os 5 anos de idade já sabia o que ele queria ser, e ele foi e fez e se tornou o que ele queria ser aos 5 anos de idade. Eu, por exemplo, prestei vestibular para 2, 3 carreiras diferentes, e mesmo depois do vestibular, né, ainda mudei minha carreira. Então, ou seja, temos modelos de desenvolvimento também, né, de maturidade e de interesse, né? Eu, por exemplo, tinha interesse por tantas coisas que eu não conseguia me decidir que carreira eu ia seguir, né?
e precisei experimentar, digamos assim, já em nível universitário, duas carreiras muito diferentes para decidir qual, na verdade, três, para decidir qual a que eu ia seguir efetivamente, né? Então, assim, temos diferentes formas de relação com os conteúdos. E, portanto, para garantir e assegurar o acesso, a gente pode estar mais aberto, né? Deixa eu só responder uma questão aqui que o Glauber coloca, né? É a LDB quem vai materializar essa forma de qualificação, da qualificação para o trabalho? Então, a LDB, ela define algumas questões, inclusive essas diferenças, né, entre o ensino técnico e tal, e médio, mas a gente vai ter diferentes regulamentações, por exemplo, o Plano Nacional de Educação também vai estabelecer isso, né, PNE, e as próprias diretrizes curriculares, que vão estabelecer o que será ministrado dentro de cada bloco, digamos assim, da educação. Então, o que será as preocupações, quais serão as preocupações da educação infantil, do ensino fundamental, primeiro ciclo e segundo ciclo, anos iniciais, anos finais, e do ensino médio. E as diretrizes curriculares do ensino médio definem que a formação ampla, né, e dessa formação, digamos, como a Constituição fala, né, para essa colaboração com a sociedade, entendendo o desenvolvimento da pessoa e as questões das identidades, elas são fundamentais, independente de se formar para o ensino profissional ou não. Então, o que as diretrizes colocam é que, mesmo nas escolas técnicas, esse ensino mais amplo não pode ser perdido de vista. Por quê? Porque o direito à educação é a essa formação da pessoa e não a formação para o trabalho. A formação para o trabalho é compreendido por esses legisladores como parte do que compõe a pessoa. Então, quando eu me apresento, né, eu sou Suzana, eu sou professora, eu estou dizendo uma parte da minha identidade. Né? Ser professora é uma parte, mas não é a completude do que eu sou como pessoa. E é isso a compreensão da legislação. Somos mais do que, né, nos compõem identidades maiores ou mais plurais do que a nossa identidade de trabalho. Então, mesmo que o ensino seja tecnológico, a gente tem a noção de que é preciso formar pessoas. E formar pessoas é mais complexo do que formar trabalhadores. Daí o Flávio colocou aqui também, ó. Prof, meus pais estão chegando a Campo Grande, vou ter que recebê-los. Ok, tá bom. Tá Prof, gravando. Oi, eu tenho uma pergunta, por só que assim, favor. é mais regional. No contexto aqui de Campo Grande, nós temos instituições que, conforme você vai passando pelo ensino médio, você pode, com as suas notas, entrar nessas instituições para você poder seguir uma carreira de trabalho. O Instituto Mirim, a Cidade dos Meninos, Seleta, essas instituições. E para isso, para você entrar nelas, você tem que ter uma renda baixa e você tem que, não uma renda baixa, mas tem que ter uma renda ali, sabe, aceitável para eles. A gente fala, tem uma E seleção socioeconômica, normalmente, quando isso. está se referindo a isso. Aí também você tem que ter boas notas na escola. Nesse contexto, prof, nós poderíamos pensar que a escola está formando, que essas instituições estão querendo colocar o pensamento no aluno dele estudar para ele ter uma boa nota, para ele conseguir entrar na instituição, para ele conseguir um emprego. Isso pode servir como um estímulo, não pode? Porque se você não tira boas notas, você não entra na instituição. Se você não entra na instituição, você não trabalha. E na escola você aprende o ensino para enriquecer seu conhecimento, e na instituição você aprende o ensino técnico para você trabalhar. Que, como, por exemplo, foi o Instituto Mirim. Parte do Instituto Mirim era basicamente assim, E o ensino faz deles nesse era voltado. contraturno. Sim. Aí Estuda, o por exemplo, de ensino manhã na escola regular e à tarde nesse instituto. Sim, aí conforme você estuda no instituto, se você tira boas notas e tudo mais,
depois de um determinado período de tempo, você começa a trabalhar no período que você fazia o curso. Essas políticas se aplicam a isso? Então, essas políticas, na verdade, esses institutos, pelo que eu sei, não sei no caso deste que você citou exatamente, mas a maior parte deles são da iniciativa privada, né, não do Estado. Às vezes o Estado garante algumas verbas, né, de complemento e etc., mas a maior parte deles funciona com verba privada. E eu acho que daí é perfeitamente adequado, né? O sistema privado que está querendo preparar melhor as pessoas que vão trabalhar para ele, né? Incentivando jovens a se aplicar na escola regular, né? Para conseguir um emprego. Acho que isso é perfeitamente adequado, né? No sentido de eu quero um profissional mais bem preparado. Eu sei que esse profissional mais bem preparado virá se ele tiver um melhor aproveitamento na escola. Como eu disse, né? A gente tem estudos que mostram que a empregabilidade dos alunos que terminam o ensino médio é muito maior, né? 10% maior do que a dos alunos que não terminam o ensino médio. Então, isso faz diferença, né? Uma E se coisa eu que vou eu vi, incentivar nesse sentido, mas perceba só, João Gabriel, terminando, eu não estou mudando o conteúdo da escola. Eu não estou, enquanto iniciativa privada, falando assim para a escola: você deve fazer o meu trabalho. Você entendeu o que eu estou falando? sim. Aí, prof, nesse caso, pelo que eu percebi, eles observam a individualidade de cada aluno, onde aquele aluno é bom, no que ele é melhor, e eles separam esses alunos em setores para distribuir os alunos para determinados empregos e serviços. E assim, é uma coisa que minha professora me falou, que era uma professora era redação, mas ela era bem mais que redação, era muita coisa. Ela falou para mim que o que importava para eles não eram nossas notas no instituto, nem essas coisas, mas as habilidades que nós estávamos desenvolvendo. E que eles queriam que nós, como adolescentes, né? Nós, como adolescentes, visássemos a nossa carreira, e em paralelo com a escola. Então, a escola nos ensinava diversas coisas, e o instituto tentava focar na sua individualidade, para que você, para que você desenvolvesse. Aí eles te mandavam para o serviço, de acordo com a sua individualidade, para que você visse se era aquilo mesmo que você queria. E se fosse aquilo, muito bom, porque daí você ia terminar seu ensino médio, já teria uma experiência com aquele serviço e você poderia falar, pronto, é isso que eu quero, eu vou fazer faculdade disso e vou ir atrás. Isso é uma orientação vocacional, né? É um tipo de orientação vocacional, né? Na verdade, é mais do que isso, né? No meu modo de ver, Jurandira. Eu acho que é uma orientação mesmo de projeto de vida, de carreira, né? Enfim, que eu acho viável de ser feita, né? E fazer uma trilha, né, para esse jovem. Mas perceba, isso era um complemento à formação deste jovem. Esse jovem estava tendo contato com um mundo grande, né, digamos assim, na educação, e lá ele pegava um recorte desse mundo e falava: olha, se você quiser seguir esse caminho, seria legal para você. A gente está vendo aqui, não sei o quê. O que você acha, né? Então, assim, é diferente de pegar um jovem que não conhece esse mundo, bota no caminho e fala assim: olha, esse caminho é legal para você. O que você acha? O jovem vai falar assim: não sei, não conheço o resto, né? Só que ele não vai falar Professor, porque ele não tem a noção do resto. Então, ele vai seguir aquilo. Mas é eu uma gostaria, se limitação. possível, Fale, Jurandir. se possível, a senhora colocar em pauta aqueles três tópicos do governo lá, que eu acho muito bom. E eu vou voltar aqui no que a senhora falou sobre a educação inicial. Que tópicos que eu não Os entendi três muito. tópicos lá que eles botaram como que é o Enem, Ah, a, sim. Volto sim. Tá. o que eu queria falar é o seguinte, a senhora apontou muito bem aí a questão da educação inicial, aquela a creche,
como é que chama, que a senhora falou? Educação Esqueci o nome. infantil. Educação infantil, isso. Ela não é um mero depósito de criança, Crianças, né? O pai bebês, né? deixa lá e vai trabalhar. Concordo, em parte, porque ela hoje funciona assim. Mas no que a senhora colocou, eu concordo plenamente. Porém, o ensino fundamental e o ensino médio também não é só a formação, tem que ter a questão social também. Sim. Por que eu digo isso? Assim, essa medida aqui, que é a segunda medida, se não me engano, a primeira, do ensino em tempo integral, que requer uma reestruturação do Estado na educação, tudo. É um exemplo do que o João falou aí. Eu posso ter a educação, o ensino como a gente conhece hoje, numa parte, e no outro turno, uma orientação. E qual é o contexto social nisso? O aluno está na escola enquanto o pai está trabalhando. Porque um problema da sociedade hoje, principalmente no ensino fundamental, o aluno estuda num turno e no resto do turno ele faz o quê? O pai tem que fazer o quê? Tem que sair do trabalho para buscar o aluno, vai deixar em casa, vai deixar fechado, vai deixar na rua. Esse é um contexto social também que o Estado deve prover. E ao contrário do que a creche é o outro extremo. É só o estudo também não dá. Tem que ter um contexto social também para poder ser inserido no contexto do Brasil. Tem muitas outras questões que eu gostaria de falar, mas o tempo não vai dar, então eu deixo aqui. Então, Jurandir, essa questão da educação integral é uma questão, assim, o Brasil é signatário também de convenções internacionais que colocam isso como uma necessidade, né? Mas a gente enfrenta muitos desafios para conseguir isso. Primeiro é o custo, né, dessa política de manter a criança um turno a mais nas escolas. Ao manter essa criança criança ou jovem, né, um turno a mais na escola, ela inviabiliza o atendimento de outras crianças, porque normalmente as escolas brasileiras funcionam manhã, tarde e noite, com turmas se revezando. Quando eu coloco a criança que vem de manhã para estudar à tarde também, inviabilizo o turno da tarde. Então, eu não só aumento o custo dessa criança na estadia, quanto eu aumento, porque eu tenho que criar vagas da tarde em uma outra escola. Então, eu tenho que construir escola, tenho que construir estruturas, contratar professores, parará. Bom, isso é um desafio. Então, custo, infraestrutura, né? O segundo desafio é um desafio em termos sociais mesmo. A gente tem algumas escolas integrais sendo criadas, né, como exemplos nos vários estados, e elas funcionam, e elas têm números excelentes, os IDEBs, né, os índices de desenvolvimento da educação delas são excelentes. Evidente, essa criança fica mais tempo na escola e ela tem mais acesso à sua formação. Muito bem. Mas a gente também tem números assustadores que colocam assim, essas escolas, na verdade, elas deixam de atender o noturno, e daí deixam de atender os alunos trabalhadores, porque muitas vezes elas não têm quadro, né? O professor da escola integral, ele costumeiramente é contratado por tempo integral de serviço para trabalhar manhã e tarde, e daí não sobra professores para trabalhar à noite nessa escola. Então, fecha-se o noturno eu não sei se alguém aqui estudou em educação noturna, né? A minha formação foi quase toda ela de segundo grau noturno. E por que você fez no noturno, Jurandir? Porque eu trabalhava e depois eu fui para aeronáutica. Então, normalmente o aluno que cursa o noturno é o aluno trabalhador. Quando eu fecho esse sistema à noite, eu deixo de viabilizar que o aluno que precisa trabalhar possa estudar. Fale, João, cortei você. Eu também, eu estava falando também que eu também estudei à noite, porque eu trabalhava. No caso, eu fazia um curso de manhã, fazia o curso à tarde, estudava de manhã, fazia o curso de tarde e estudava à noite. Aí Muito depois eu comecei a estudo, né, trabalhar. João? Aí depois eu comecei a trabalhar no período noturno e no período da tarde e estudar no período noturno.
Mas, professora, aí é uma outra questão que eu não vou entrar, porque eu sou muito prolixo, não vai dar para falar aqui. Mas essa é uma realidade brasileira. Sim. O Estado tem que ver isso. É uma questão, até a formação, por exemplo, faculdade. Eu tinha um sonho de fazer engenharia. O meu sonho era fazer engenharia. Mas por que eu não fiz? Primeiro, porque eu não tinha dinheiro para pagar um curso de engenharia. E segundo, eu não podia fazer um curso de engenharia em período integral, obviamente, porque eu trabalhava. E, por incrível que pareça, na cidade de São Paulo, que foi onde eu passei a maior parte desse tempo, não tinha uma faculdade de engenharia noturna. No Rio de Janeiro tem 500. Em São Paulo não tinha nenhuma. Então, assim, eu não pude fazer a engenharia, que era o meu sonho de consumo, porque não tinha, pelo Estado. Entendeu? Então, daí depende um monte de coisa onde eu bato na tecla, que a educação no Brasil, ela tem que olhar a realidade da sociedade brasileira também. É nesse ponto que eu falo. Então, Jurandir, mas isso que você acabou de falar entra em contradição no modo com que a gente tem a organização das nossas políticas com a sua fala anterior. Então, por exemplo, se a gente garante educação integral para todas as crianças e jovens do país, a gente automaticamente está fechando escolas no modelo que está aí para o ensino noturno. Então, o que eu estou querendo dizer para você é, a gente precisa estabelecer formas de que isso realmente amplie, né, que a educação integral amplie, mas, que ela não seja um exemplo bom dentro do ensino público e o resto tudo ruim, ou seja, uma ilha de excelência para poucas crianças, que ela seja efetivamente boa para todo mundo. E 2, se vai ser boa para todo mundo, não pode excluir pessoas que hoje estão tendo acesso ao ensino médio. E mais, a outra escala que também acontece no ensino noturno com muita frequência, que é a educação de jovens e adultos, ou seja, jovens e adultos que não tiveram acesso à escolaridade no tempo regular da sua vida, né, no tempo certo, correto, digamos assim, que eles deveriam estar na escola, e, portanto, ou por trabalho, ou por, enfim, questões sociais, muitas que podem estar aí, e que estão buscando essa formação em uma idade já mais avançada, né? Ou seja, essas pessoas precisam acessar a escolaridade, e elas acessam nesse horário noturno. Dificilmente essas pessoas terão condição de ter a educação integral, né? A educação de jovens e adultos vai precisar acontecer, a educação noturna vai precisar acontecer também. Né? Eu sonho com o dia que todos os alunos poderiam estar na escola integral, mas não é essa a nossa realidade. Né, que a senhora falou, né? Oi, Jurandir? A senhora é paranaense, né? Não é isso que a senhora falou? Não, paulista. Paulista, tá. Tem uma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro, que talvez foi a única coisa boa desse governo do Brizola, que foi o chamado Brizolão. São né? CIEPs, né? É o CIEP. É o famoso, todo mundo conhece como Brizolão, né? Mas o nome correto é o CIEP. É que foi, assim, a criação foi do Brizola, no Rio, mas ele foi incorporado à política pública nacional e foram criados CIEPs em todos os estados brasileiros. Eu não sabia disso. Então, o CIEP, quando foi criado, ele foi, assim, todo mundo falava assim, pô, ele criou 300 escolas, foi o marco inicial dele. Todo mundo falava assim, pô, tem 2 escolas no meu quarteirão, tem gente que não tem aluno para estudar e tal. Só que ele começou a criar um contexto, o inicial do CIEP era a educação integral. Então, eles tinham aula durante o período da manhã, e à tarde eram outras atividades extracurriculares, para manter o aluno na escola também. Assim como um programa acertadíssimo que tem o governo federal, que é a merenda escolar, que em muitos casos é a única refeição que o aluno tem no dia, é uma forma de manter o aluno na escola que é de acordo com olhando para a realidade brasileira.
entendeu? Então, assim, é óbvio que a senhora falou, tem que ter um esforço muito grande, tem que ter uma valorização do professor, que aí já vira uma falácia que o governo não tem, entendeu? A valorização do professor, tanto em qualidade como em quantidade, entendeu? Então, Jurandir, mas vamos pegar aqui, para a gente não misturar muita coisa, senão fica difícil até de responder, né? Porque são muitas frentes. A ideia, por exemplo, do CIEP, que tem a ver com essa escola de tempo integral que a gente estava discutindo, é exatamente isso, né? Criar uma escola de referência. Só que toda vez que a gente cria, por exemplo, a iniciativa do CIEPs é uma iniciativa linda. Eu estudei numa escola que era tipo CIEP, né? E foi uma iniciativa maravilhosa. Eu, por exemplo, tive na educação pública música. Eu aprendi a tocar piano, né? Ou seja, uma coisa que é marco das elites, né? E eu pude fazer isso na escola pública, numa escola pública desse jeito aí, né? Mas o que aconteceu? A gente tem uma elite se formando dentro do grupo, né? Isso é bom? Bom, isso é bom para quem está lá, né? Mas isso não é bom para todo mundo. E o custo dessa pessoa estar lá e estar se formando de forma melhor, desigual dentro do nosso sistema, é pago pelo todo. Então, daí tem um conceito que aparece um pouco no texto, mas que eu queria conversar com vocês também, que é assim, a gente vive numa república, e a gente vive numa república que se diz democrática, né? Se a gente vive numa república, a gente tem que obedecer às regras e leis que estão aí colocados. A gente tem que ter a Constituição como regra máxima, mas tem que respeitar a divisão dos três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. E porque a gente é uma democracia, ou se diz uma democracia, isso tem que ser para todos. E tem que ser regulamentado por essa ação de todos, né? Só que o que a gente faz? Quando a gente cria uma escola que é de excelência, uma escola pública que é de excelência para poucos, a gente não está num conceito democrático. E a gente não está num conceito republicano também, no sentido, porque a nossa Constituição é democrática. Se a nossa Constituição não fosse democrática, não estabelecesse que a educação é um dever do Estado para todos, talvez a gente pudesse fazer desse jeito. Vamos criando ilha e melhorando a vida de alguns. Só que essa não é, né, a regra. O que eu estou querendo aqui mostrar para vocês o tempo todo a gente tem regras estabelecidas. Pela nossa ideia de regulamentação republicana, a gente deveria seguir essas regras, né? E esse vai ser o mote desse bloco todo, né? A gente vai discutir legislação. A gente é uma república. Tem uma mentalidade que a gente cria a regra para mudar a regra depois. E essa é uma complicação. Fale, Jurandir. A gente é uma república, concordo. O governo federal, ele deve nortear as ações, e é o que tem feito. Se bem ou mal, mas ele tem feito. Não o governo federal, Jurandir, não. Não, então, mas é onde eu vou chegar. Nós somos uma república... O federal é um poder, é o executivo. Não isso, é nós somos uma república federativa, ou seja, os estados têm autonomia. Então, assim, eu queria imaginar, por exemplo, que a educação em São Paulo vai ser igual à educação no Piauí, é uma mentira. Eu não vou chegar a nenhum nem outro. Entendeu? São realidades diferentes, são economias diferentes, os cidadãos são diferentes. Então, não é dizer mas que... Mas isso está previsto em lei também. Isso chama-se federalismo. Isso, federalismo. É que eu quero... Entre os entes federados. Então, isso assim, assim, a realidade não é uma dicotomia, eu concordo. Por exemplo, o aluno lá no Piauí, ele tem uma realidade de vida, uma perspectiva diferente do aluno em São Paulo, de modo geral. Sim. E eu não vou conseguir mudar isso. O governo federal não vai conseguir mudar isso. É uma realidade. Não vai e não deve. Então, não deve. Só que ele tem que definir um marco mínimo para que não seja muito defasado. É muito difícil isso. Aí que tá, Jurandir. A nossa arrogância faz com que a gente veja que alguns estados estão à frente e outros estão defasados, né?
Nem sempre essas diferenças de currículo e de estabelecimento escolar e etc. são necessariamente questões de defasagem. E isso é uma coisa que a gente precisa ver com muita calma, né? A ideia do federalismo é que a gente entenda que somos diferentes dentro do país e que podemos desenvolver nossas educações e nossos sistemas de representação e etc. de formas diferentes. Não necessariamente um é melhor do que o outro em tudo, né? Então, quando a gente faz leituras gerais, assim, a gente pode incorrer em erros também muito Não é grandes, melhor. né? Objetivos diferentes. Eu digo assim. Então, e daí, por exemplo, isso é uma das questões que eu queria responder, que está lá no fichamento da Lara, né? Ela fala assim, como que foi feito assim esse caminho até chegar na BNCC, né? E é um pouco isso. Por que eu estou chamando essa discussão? Porque a regulamentação de uma base nacional comum é uma reivindicação de muito tempo, que foi proposta, Lara, pelo PNE, né? O Plano Nacional de Educação é assim, ó, grosso modo, Constituição, LDB, Plano Nacional, diretrizes e BNCC. Então, essas são as regras, digamos assim, né? Então, a Constituição falou direito de todos. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases Nacional, falou como que vai garantir esse direito, né? O Plano Nacional de Educação regulamentou como que vai ser a diferença entre isso e aquilo, quem que vai investir em o quê, quanto que vai ser investido, parará. E daí vem a BNCC, né, vem as diretrizes para cada uma dessas áreas de ensino, e a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela vai estabelecer o que tem que ser ensinado na escola. Muito bem. Desse caminho, né, da Constituição até a BNCC, a gente tem uma história que vai de 88, né, quando a Constituição é aprovada, até o ano passado, o ano retrasado, né, 18, que a BNCC é aprovada, do ensino médio, pelo menos. E daí a gente tem, então, 30 anos de regulamentação sendo feita para chegar na BNCC. Desde o Plano Nacional, existe uma necessidade de criar uma base nacional comum. O que seria uma base nacional comum? Muito bem. Entendemos que dentro dos entes federados, né, na nossa organização social, temos diferenças. Ok. Mas o que é o básico, ao mesmo tempo, que nos une enquanto Brasil? Né? Somos diferentes porque somos São Paulo, Mato Grosso do Sul, Piauí, Maranhão, Amapá, que está no apagão, né? Mas somos Brasil também. Então, ok, vamos fazer uma base nacional. Ok. Só que daí, quando criaram, né, o comum, é que é complicado. Então, existia desde do Plano Nacional de Educação uma necessidade de criar uma base nacional, uma base curricular nacional, ou seja, dentro do Brasil, as crianças, jovens e adultos estudam isso daqui. Só que quando eu crio e insiro o comum e faço uma regra que é tão dura, eu muitas vezes passo por cima de questões regionais e questões que desafiam o próprio federalismo, né? As diferenças entre os entes federados. Então, respondendo objetivamente lá a questão que foi colocada pela Lara, né? A gente pensar essas políticas públicas dentro desse contexto histórico, né, que fez surgir a LDB, então a LDB formada lá em 96, né, começa a institucionalização do que tinha sido colocado na Constituição em 88, e a gente tem, dentro dessas discussões, já um nascimento, uma vontade, né, de criar essa base e de pensar um currículo nacional. Então, uma base curricular nacional, uma base, né? O que a base fez hoje não é mais a base sobre a qual se constrói uma série de coisas. Qualquer um de vocês que pegar um conteúdo da base, que está lá, e for aplicar dentro de um ano escolar, vocês vão ver que não dá tempo mais de nada. Ela já está toda construída, ela já está definida, não tem como você fugir, né? E daí, isso é a problematização,
porque isso foi colocado para toda a nação. E isso é um problema, porque daí a gente não respeita essas diferenças. E muitas vezes essas diferenças não são diferenças no sentido, novamente, de eles não trabalham, então eles são atrasados. Eles não trabalham porque isso não é importante naquele momento, naquele estado, naquela região, né? Existem outras questões que são fundamentais. Então, por exemplo, né, questões sobre questões étnicas, indígenas e etc., não são contempladas na base. E tem algumas regiões do Brasil que essa população é majoritária em relação à população branca, por exemplo, né? Então, como que a gente lida com isso, né? Como que a gente vai lidar nessas escolas? E daí, assim, a necessidade de criação disso é uma coisa anunciada há muito tempo, mas a forma com que foi concretizada tem limite. Então, é preciso que a Professora, deixa gente eu melhore, uma, né? uma questão para a senhora continuar no seu raciocínio, é isso? Uma questão? Sim. Onde foi definido ou determinado que o horário escolar nosso, hoje, é adequado? O horário, o quê? A quantidade de A aulas? quantidade de aula, a quantidade diária de aula das escolas. Então, a LDB regulamenta a carga horária de cada uma das séries, né? Sejam iniciais, ou anos finais, ou ensino médio. Isso está regulamentado lá na LDB. Então, a carga horária, tipo, tantas horas aula no ensino fundamental, tantas horas aula no ensino médio. Agora, se você está querendo dizer assim, começar às 7h20 da manhã e terminar ao meio-dia, 1 hora, não sei o quê, isso não tem regulamentação. Cada Não, é o escola horário pode fazer mesmo, a que a sua. senhora falou inicialmente. E por que eu falei dessa coisa do horário? Porque isso é uma das coisas para o ensino médio, por exemplo, que outros países já lidaram de uma forma bem melhor. Porque uma das coisas que né, estatisticamente, assim, nos estudos, é que os jovens adolescentes sentem muito sono de manhã. Então, não adianta colocá-los às 7 horas da manhã em formação, porque eles só vão acordar às 10 horas da manhã, né? Ou seja, das 7 às 10, você perdeu tempo com aquele jovem, porque ele está lá só de corpo presente, mas a mente dele está dormindo ainda, né? Então, países como o Canadá, como a Finlândia, enfim, já fizeram, por exemplo, essa reorganização, né, do horário de aula. As aulas do ensino médio começam, tipo, 9h30, 10 horas da manhã, e vão até as 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Então, eles atendem num período diferente, né? Só que aí envolve a alimentação. Sim, envolve. E E é um envolve uma outro série de custo. outras coisas. Não atender alunos de manhã e à tarde, 2 turnos, né? Envolve uma série de O coisas. meu ginásio, vamos dizer assim, que era a 5ª série, a 8ª série, era de 3 às 7. 3 da tarde às 7 da noite. Um horário que eu considerava horrível, que não dava para fazer mais nada. Porém, o rendimento era ótimo. Então, né, são essas coisas. Bom, eu não estou falando que a gente tem que seguir igual ao Canadá, até porque acho que não é um modelo que a gente consiga fazer aqui no Brasil. Mas eu estou dizendo que existem já iniciativas que pensam até nisso, né? E daí é bom a gente olhar que existe essa iniciativa. Mas, de qualquer forma, a carga horária está regulamentada por lei, né? Tanto a carga horária do ensino básico, enfim, quanto a carga horária do ensino universitário. Quando vocês fazem um curso de licenciatura, está estabelecida por lei quantas horas vocês têm que ter de pedagogia, por exemplo, né, de matérias pedagógicas, quantas horas vocês têm que ter de estágio, quantas horas vocês têm que ter de matérias específicas, enfim, isso tudo já vem regulamentado pelo Conselho de Educação, né? Então, não é uma coisa que a gente consiga, Mas baseado no que a senhora falou aí, se for seguir a BNCC, nesse horário que a gente tem, já não dá tempo para mais nada. Então, alguma conta não bate aí. Se eles fizeram uma base mínima, eles tinham que ter o estudo de quantas horas são necessárias para fazer isso, né? Então, assim, aí eu volto na questão lá do item 2, lá
daqueles 3 tópicos lá. Vamos até ler essas coisas, daí você volta, só para todo mundo entender o que é. Por favor. Acho que você está falando das políticas para o ensino médio, não é? Daquela parte do... Isso. A primeira política que ela indica, né, que ela está organizando o trabalho dela, é a base nacional, né, a construção da base nacional a partir das necessidades indicadas no PNE, né, o Plano Nacional de Educação. E ela vai dizer, a BNCC, né, é uma estratégia para alcançar metas da universalização do ensino médio. Que é 85%. Isso, que eu falei 84, né, ela coloca 85, é que alguns textos colocam 84, mas enfim... então, assim, que é alcançar 85%, né, um dia, né, e a gente hoje já está com desafios, inclusive, de falar que a gente não vai conseguir isso, mas, ou seja, a universalização seria 84%, não 100%, né. A segunda causa que ela coloca ali, né, a cláusula que ela coloca, é a medida provisória, né, que foi publicada com poder de lei, né, que estabelece, né, um fundo de manutenção do desenvolvimento e manutenção da educação básica, que é o Fundeb, que foi renovado esse ano. O texto não foi desse ano, claro, né, e ela está fazendo essa reflexão. Então, hoje a gente tem o Fundeb renovado, né. E a terceira, e daí nesse segundo ele fala também da organização, né, de uma política de fomento à implementação das escolas em tempo integral, né. E o terceiro, então a primeira é a LDB, o segundo é o Fundeb com a escola de tempo integral, e o terceiro é o Enem, né, a criação de um sistema, né, de avaliação do ensino médio brasileiro, ou seja, a gente tem, também é política pública da educação, os sistemas de avaliação. O Enem começou para saber, assim, o ensino médio está dando conta do que ele faz, assim, as escolas estão ensinando os alunos. Ao longo do tempo, essa política foi sendo um pouco modificada, no meu modo desvirtuada, mas, enfim, né, para alguns fins aí, que foi pegar o Enem e colocá-lo para ingresso na universidade, né? E daí foram criados outros programas atrelados ao Enem, que é o SISU, o ProUni, enfim, ou seja, o FIES, né, para que justifique aí a entrada nas universidades federais. Então, a ideia que era avaliar o ensino médio continuou, mas atrelou isso uma avaliação do aluno que ele pode entrar na educação pública de ensino superior pelo Mas você Enem não vê, por exemplo, nesse caso do Enem, que devido ao sucesso ele ampliou a sua gama de importância? Não, acho que sim. Eu sou defensora do Enem e sou defensora da ideia dele possibilitar o acesso ao ensino superior, né, deixando clara a minha posição. Mas eu acho que a gente não pode perder de vista o porquê ele foi criado. A função básica dele. Exatamente. A função dele não é permitir que o aluno entre na universidade. Sim. A função dele é avaliar o ensino médio. Né? Exatamente. E, por exemplo, esse ano a gente teve uma disputa muito grande com o governo federal e o ex-ministro da Educação, que não conseguia compreender esta coisa básica. A política é para avaliar o ensino médio e não para permitir o acesso ao ensino superior. E com isso não estou querendo dizer que ele não seja válido para entrar no ensino superior, entendeu? Mas é avaliar o ensino médio. E o ensino médio, esse ano, sofreu um revés muito grande. Quem estava no terceiro ano do ensino médio, nesse ano, no sistema público de educação, não dá para a gente fazer de conta que ele teve uma educação como ele deveria ter. Porque esse ano foi muito complicado com essas estratégias aí remotas e, enfim, quase de educação à distância. Então, o que a sociedade, né, de professores e etc., estava querendo falar para o nosso ministro, para ele adiar o Enem, era assim, olha, temos que reconhecer que esse ano foi um ano muito complicado para os estudantes. E o ministro, naquele momento, falava assim, não, o Enem vai acontecer de qualquer forma. Para quê? Para acessar a universidade. Mas daí o questionamento era feito, mas isso não é o primeiro objetivo do Enem. O primeiro objetivo do Enem é avaliar o ensino médio. Então,
nesse sentido, a gente estava trocando a ordem das coisas, percebe, Jurandir? Muito bom. Ao longo do tempo as coisas vão se mudando. Só que eu vejo, professor, assim, tem um ditado muito que eu uso muitas vezes na minha vida, quando a vida te dá um limão, faz uma limonada. Nesse caso, por exemplo, nos foi imposta essa solução, Pandemia. a solução de estudo foi proposta no ensino à distância, que muitas escolas, principalmente públicas, não tem nem condições de fazer isso. Não tem na internet. Só que eu vejo o seguinte, o ensino à distância, ele pode ser uma solução complementar. Ele pode ser uma solução, não a solução definitiva de substituição, mas ele pode servir como uma solução complementar dos estudos. Uma coisa que não dá tempo de ser feito lá na escola presencial. Só que volta na questão também que a senhora falou. Vai requerer mais tempo do professor, mais dedicação, capacitação do professor. Sim, vai requerer. Só que pode ser uma alternativa. A gente pode ver isso também como uma alternativa que apareceu e que até então não era viável. Não, eu não tenho dúvida, Jurandir. Por exemplo, eu atuei muito tempo na educação à distância, junto com uma universidade que foi criada pelos governos anteriores, que chamava UAB, Universidade Aberta do Brasil. Fiz curso, dei aula e etc. nessa universidade. Ela era toda à distância. Eu fiz um ano. Então, o que eu acho, né? Eu acho que num país da dimensão do Brasil, em que a gente não consegue fazer com que o sistema público de ensino superior chegue a todo mundo, o sistema público de ensino superior tem a obrigação de criar estruturas para que ele chegue a mais gente. E uma forma dele chegar a mais gente é educação à distância. Então, isso eu não tenho, assim, num sentido democrático e inclusivo de todos, da educação para todos, eu entendo que a educação à distância e remota, ela é necessária em algumas coisas. Agora, ela é necessária também em algumas realidades, e não em todas. Porque, por exemplo, como se concretiza uma educação remota no ensino infantil? Como se alfabetiza? Eu vivo isso aqui hoje com meus filhos, não funciona. Não, você não está vendo com seus filhos. Nos seus filhos já estão no ensino médio, infantil é lá. Não, eles estão no 8º ano. Desculpa, ensino fundamental. Falei um pensando no outro. Fundamental. No berçário, então, nem pensar. Então, você entende? Então, assim, é preciso que a gente veja as diferenças que existem entre cada uma dessas realidades, além das realidades regionais. Então, existem realidades de ensino que são diferentes, modalidades, né, dos níveis de ensino. Existem questões regionais. Por exemplo, a Universidade Aberta do Brasil tinha muita vontade de chegar em algumas comunidades ribeirinhas da Amazônia, por exemplo. Ela consegue chegar? Não. Então, assim, seria bom que chegasse? Seria excelente. Tem condição física, instrumental, técnica de chegar? Não. Adianta, nesse lugar, pensar a educação remota como complemento para a educação básica? Não. Então, assim, existem condições de níveis de escolarização que não dá para acontecer. Existem condições de regionalidade em que isso não dá para acontecer. E tudo isso tem que ser levado em conta. Existem condições técnicas mesmo, né? Conhecimento técnico dos professores, conhecimento técnico e formação dos alunos. Uma série de coisas que fazem também limites para isso. Então, a gente também não pode ver a questão da tecnologia e tal como inimigo, mas nem como solução de todos os males no mundo. Né? Uma questão que eu gostaria de deixar também clara, que nesse momento também é bem oportuno, professora, que quando você perguntar a 100% dos cidadãos qual a importância do professor, todos eles vão colocar, talvez até igual a médico, ou até mais do que um médico, vamos dizer assim. Né? Tão grande é a importância do professor. Porém, para quem toma decisão, o professor não é tão importante. Né? E isso é culpa nossa também.
Porque nós, como cidadãos, como eleitores, a gente não dá importância naqueles que têm uma política que visa aos candidatos, né, que têm uma política de educação bem definida. Isso reflete também para nós. Então, assim, como foi colocada a política aí, essas políticas, principalmente do Fundeb, do ensino integral, o governo não tem condições de fazer, não tem verba para fazer isso. E como solucionar isso? Talvez com um marco zero e dedicação, alguma coisa que acima do mínimo que é estabelecido para a educação, para poder ter essa. Mas tem que ser alguém que tenha a visão que a educação é inicial, é importante. Né? Então, assim, se não tiver um esforço extra, não vai fazer. Nunca isso. Então, vai ser sempre um dilema. Então, assim, a gente tem que ver. Então, Jurandir, uma das coisas que a gente sempre defende, né, em políticas é que a política pública passa pela vontade política, né? Passa pela vontade de cada um dos políticos, que são nossos representantes, entender que aquilo é importante, né? Colocar na pauta das negociações. E muitas vezes isso não acontece, você tem razão, né? Então é preciso, agora a gente tem eleição municipal, né? É preciso eleger representantes que estejam alinhados aos interesses de cada um de vocês, né? É isso que é a democracia representativa. A gente tem que sentir que aquela pessoa nos representa de alguma forma, né? Então, por exemplo, particularmente, eu voto sempre em mulher e professor, né? Porque essas categorias me representam, né? Agora, vocês vejam quem que é o que representa vocês. De maneira geral, o que eu quero, a gente está chegando aqui ao fim do nosso tempo, né, que a gente estabeleceu, mas o que eu quero muito que vocês entendam nessas aulas aqui, o que eu gostaria muito que vocês passassem a pensar. A educação é uma coisa muito complexa, né, assim, a educação mexe com as estruturas de todas da nossa sociedade. E ela passa por vários níveis, por várias questões. Ela não é uma resolução simples. Então, não acreditem em ninguém que coloca, eu acho que isso resolveria. O que eu gostaria muito que vocês saíssem desse curso sabendo, assim, ou tendo noção, é que não tem solução fácil para a educação. Não tem nenhum caminho curto, não tem atalho para a educação. A educação tem que ser um projeto de longo prazo. Ela deve ser um investimento de longo prazo. Toda vez que a gente pensa em uma coisa mais curta, mais efetiva, a gente coloca em questão a própria ideia de educação. Então, tenham cuidado com propostas salvadoras, né? Que deem atalhos ou caminhos fáceis ou soluções simples para a educação. E daí eu gostaria também que vocês entendessem que quando eu falo isso, não é um desânimo. Ai, nossa, não é simples, estou desanimando, estou largando a toalha. É justamente por entender que não é simples que eu estudo mais, que eu vou mais atrás, e para efetivamente pensar soluções que complexas e plurais consigam atender as demandas da nossa população de maneira mais ampla. Então, assim, quando eu faço as críticas aqui, faço críticas, inclusive a coisas que eu acredito, por exemplo, a gente vai ter uma aula sobre o Fundeb, e eu vou criticar o Fundeb. Não no sentido de falar, o Fundeb é um lixo. Não, o Fundeb é necessário para a educação brasileira. Sem o fundo, né, sem esse financiamento, a educação brasileira não funciona. Então, eu entendo que conquistamos, né, reconquistamos aí uma grande coisa, né, com a renovação do Fundeb. Mas, ao mesmo tempo, a gente se satisfaz porque sem ele a gente não funciona, então tá bom do jeito que tá? Não, a gente tem que fazer a crítica para que ele melhore. Quando eu faço essa crítica ao Enem, né, pode parecer assim, a professora não acha que é viável a gente entrar na universidade via Enem. Não, eu acho que é, e eu acho que é uma forma boa, né, de democratizar. O vestibular era uma forma muito mais excludente do que o Enem. Mas entender isso não elimina a ideia de não compreender ele como processo de avaliação do ensino médio.
Então, quando a gente fala em políticas, e quando eu estou aqui fazendo as críticas, muitas vezes vai parecer assim, a professora é chata, não acho que nada é bom, né? Mas é porque eu acho que é preciso ver esse caminho, fazer a crítica a esse caminho para melhorar algumas coisas. E as soluções não são simples. Então, uma das coisas que a gente apontou hoje aqui, que é a escola de tempo integral, as pessoas vão falar assim: é só criar projeto de escola de tempo integral. Quando põe esse só, já é um problema. Por quê? Porque não é só. A gente vê a política do tempo integral, mas a gente vê os efeitos que ela tem também. E nem todos os efeitos são positivos. E daí, quando a gente vê isso, a gente precisa organizar. Então, um efeito para mim que é negativo de muitas das políticas que a gente toma para a melhoria do ensino é ser excludente. Então, por exemplo, se eu boto um grupo lá dentro, eu atendo a esse grupo, mas eu não atendo o resto. Então, eu dou uma educação de qualidade só para um grupo restrito. Isso é ruim. Isso não pode ser admitido. Não dentro de uma república e não dentro de estruturas democráticas. Então, todas as críticas que eu apresento aqui e tento fazer com que vocês compartilhem comigo é nesse sentido de pensar essa ampliação e pensar dentro do complexo, achar soluções não simples e fáceis, mas complexas, difíceis, e por isso melhores, né? Nesse sentido, vocês certamente sabem, né? Os pensamentos complexos, eles acabam sendo muito mais, correspondem, né, a realidades muito mais interessantes, né? Então, os números que dão conta de fazer as contas da educação são esses, complexos, não simples. Não é um mais um Professora, igual a dois, deixa eu né? fazer só uma perguntinha. Fale, Jurandir. A senhora é a favor da gente continuar o debate no grupo lá de WhatsApp? Então, Porque, pode falar. assim, tem muita coisa assim que a senhora vai falando, vai me surgindo um monte de coisa que eu gostaria de falar, e eu fico me segurando aqui, que eu sei que não vai dar tempo, eu vou polarizar, então, acho que esse grupo também serve para isso. O que a senhora acha? Jurandir, você pode colocar lá. Eu só não consigo te garantir que eu vou conseguir responder, né, a tempo, assim, porque o que que acontece? Agora, por exemplo, vou sair daqui e tem outras identidades que não a do trabalho que assumem o final de semana, né? E daí, Os alunos segunda-feira já. interagirem também, não só a senhora. Mas a gente pode, você pode lançar lá. E daí eu vou tomar também a liberdade de dar respostas, não por escrito, mas falando. Porque daí para Sim. mim também é mais fácil, mais rápido. Mas sim, podemos tentar outras vias de Porque conversa. essa aula tinha que ser presencial, para a gente interagir mais. Ela, Também ela, acho. ela, ela tira muito dela ser à distância, ela tira muito da nossa interatividade, embora seja muito um canal bem democrático, mas a impessoalidade fica muito grande aqui. Sim, sim. Eu entendo isso e concordo, Jurandir. Assim, eu acho que a gente fez, né, do limão à limonada, usando os seus termos, né? Mas que essa limonada podia ser mais saborosa, mais bacana, não tem dúvidas, né? Então, a gente pode tentar. Eu só queria que você compreendesse, assim, que a gente tem um monte de outras coisas também, que talvez eu não consiga te responder na velocidade, no volume do que você Não, demande. é mais para um debate mesmo, para expor ideias, né? Às vezes surgem algumas boas ideias, para ampliar mesmo o debate. Porque eu acho Tranquilo. que os temas são muito importantes, que são abertos, e a gente limita muito ele pelo horário, pela plataforma do jeito que está sendo feita, né? Sim, sim, é verdade. Então tá bom, podemos conversar por lá também. Pessoal, chegamos, né, ao nosso limite combinado de horários, né? E eu acho que o que combinado não é caro. E queria ver se vocês têm alguma questão, alguma colocação. Enfim, estou à disposição. Se não, um bom final de semana a todos, bom restinho de sábado, domingo, boa semana, enfim. Falem aí. Eu já, por mim, tudo bem, prof. Bom final de semana para a senhora.
João, obrigada por estar aqui, obrigada pelo diálogo. Até semana que vem. Lara também, Glauber também. Fiquem bem e boa sorte. Beijos. Quer falar alguma coisa, Jurandir? Não, era isso mesmo, professora. Porque quando a senhora põe o seu ponto de vista, abre um monte de leque de questões que muitas das vezes eu me seguro muito para não abrir muito, que é como a senhora falou, abre muito, aí não consegue fechar, né? Então, aí, às vezes eu me seguro, mas eu sinto assim que alguma coisa está deixando, ficando, né? Ainda mais para os mais jovens, né? Que não tem muita crítica ainda, né? Um exemplo que a senhora falou aí, que poderia ser falado, aquela, por exemplo, aprovação automática, que muita gente critica. Né? Só que as pessoas, como foi colocada essa meta, por exemplo, de 85%, a aprovação automática foi pensada de combater a evasão. Então, pensando nesse objetivo, ela teve um sucesso. Só que ela trouxe outras consequências. Então, como a senhora falou assim, a gente criticar o porquê que é criado, é muito raso. Entendeu? Então, por que foi criado? Eu preciso ter uma solução para isso aqui. Isso é um problema hoje, preciso ter uma solução. E criar a solução. Ela resolveu esse problema, só que criou outros. Então, o grande problema não é a medida que é criada, é a não evolução, como a senhora falou do Enem aí. É a não evolução dela. Criei isso, resolveu um problema e outros problemas foram criados. Então, temos que Mas, por corrigir. exemplo, na progressão automática, Jurandir, que eu acho que eu também concordo, e eu acho que a escola pública não pode ser tão excludente, né, nesse sentido. Mas qual é o problema da política da aprovação automática? Ela foi criada, no meu modo de ver, né, nas avaliações que são feitas dessa política, não para melhorar o ensino, mas para melhorar os índices do O ensino. índice, para receber lá do lado E essa é uma coisa muito perversa. Por quê? Porque quando eu faço uma política para melhorar o índice, eu tô, desculpa a palavra, né? Eu tô me lixando com o aluno. Sim. E o que eu tenho que ter como garantia de política, né? Qual é o direito? Eu não tenho direito a melhorar o índice. Eu tenho direito à educação. O direito é a educação, a formação. Então, se eu não penso uma política que favoreça a educação, a formação, como primeira instância, eu já tenho uma política fracassada em si. Sim. Entendeu? Sim. E é isso que é a crítica feita à progressão continuada. Então, é simplificar a coisa complexa, né? Exatamente. Porque eu entendo que melhorando o índice, eu melhorei a educação. Isso não é verdade. Não é verdade. E daí essas são as críticas. Então, não é em relação à proposta de evasão. A senhora concorda que isso é uma resposta certa à pergunta errada? Por exemplo, a aprovação automática? Porque a pergunta era como eu devo melhorar a evasão escolar? Essa foi a pergunta. É a pergunta errada. Que ele respondeu, eu vou criar a aprovação automática que eu resolvo esse problema. Ele respondeu certo para a pergunta errada. Entendeu? Então, a pergunta é, como que eu posso ter um aluno com qualidade evitando a evasão? Essa deveria ser a pergunta, né? Ou talvez como que eu posso melhorar o ensino para que ele fique interessante o suficiente e democrático o suficiente para que o aluno não saia da escola. Não saia da escola, ele se interesse, entendeu? E ele veja um objetivo. Então, a gente tem que aprender, quando a gente fala assim, a senhora fala que a gente tem que ser crítico a esse ponto. Sim. Né? A gente tem que questionar a pergunta que foi feita, por que está se criando esse negócio aqui? Então, mas daí, voltando a essa questão, por exemplo, se a gente for fazer a avaliação da política da progressão continuada, a gente tem mais efeitos colaterais, digamos assim,
a não ser a questão da evasão, que vem diminuindo, né? Mas também diminuindo em termos muito complicados, porque se você ainda não entrou na escola, mas quando você entrar na escola, você vai ver. Por exemplo, meu marido é professor da educação básica, e ele tem o direito de reprovar 2% de uma sala, por exemplo. Ele tem o direito de segurar. Oi? É ridículo isso. Ele não pode ficar Então, limitado. aí, sabe o que acontece, Jurandir? Efetivamente, ele tem que aprovar alunos que nem vieram à aula dele. Nossa. Isso melhora a educação? Não, claro que não. Quando o aluno... índices. O que acontece? O que acontece hoje, efetivamente? Não é que o aluno não evade. O aluno não é computado como evadido pela escola, porque a escola sabe que se ele põe que evadiu, ela cai o IDEB dela, e ela ganha menos grana. Então, o que acontece? Ao invés de falar que ele evadiu, ela não nota o evadido e dá nota para o cara. Então, você percebe o efeito colateral? Então, a gente pode falar assim, essa é a resposta certa para a pergunta errada. Eu me pergunto, inclusive, se é a resposta certa. Porque se existe um monte de diretor de escola, e você vai ver que tem, que lança aluno evadido e passa esse aluno, a gente só está maquiando. Não, eu estou assim, mostrando o professor que até então, principalmente para o jovem, né, a criança, ele é o bastião de honestidade, é o referencial de... É o primeiro que a gente tem, é os nossos pais e os professores. Jurandir, esses alunos vêm, por exemplo, os alunos do meu marido, né? Ele fala assim, os alunos que estavam comigo na plataforma desde o começo do ano e tal, fazendo e tal. E ele que eu vou fazer se os outros passam? O outro não faz e passa igual a mim. Tô me lixando, não quero mais. Você percebe que o efeito colateral da política é muito maior. Tão grande. Então, mas aí eu vou... o problema. Mas aí eu vou na outra questão. Mas ele não resolve o problema. Mas aí eu vou na outra questão, professora, é mais maliciosa aí. Será que isso não foi pensado propositalmente? Não, então, eu posso pensar que foi uma coisa propositadamente, não sei o quê. Eu prefiro pensar que foi propositadamente em termos numéricos. A política neoliberal, que eu tanto critico aqui no meu curso e tal, ela tem os números como solução dos seus problemas. Ela tem essas métricas avaliativas como solução dos problemas. Só que na ideia da complexidade da educação, a gente tem que ver que esses números, eles dizem alguma coisa, mas eles não dizem tudo. Mas a senhora, lá no final do texto, acho que na página 66, tem um desabafo lá do professor lá. Eu botei até no meu fichamento. Que uns querem que seja desenvolvido, outros que rechaçam essa ideia. É nesse ponto que eu quero chegar. Eu chego a questionar se essa medida, por exemplo, ela foi inocente só pensando em número. Então, entendeu? Eu acho que a gente pode até, sei lá, eu sou muito, muito resistente a pensar que ingênuo, não. Eu acho que, assim, existe uma tensão na nossa sociedade. Os progressistas, que pensam mais na educação, na valorização do professor e etc., tensionam mais. Ora, grupos que pensam mais no mercado, mais nas relações comerciais e etc., tensionam mais. Esses grupos normalmente se antagonizam. Tem hora que um ganha e tem hora que o outro ganha. Não é no sentido assim, por exemplo, nessa política da progressão continuada, o grupo que pensa índices e mercadoria e não sei o que ganhou. Entendeu? Não é assim, foi pensado, manipulado maquiavelicamente. Não, são tensões sociais. Esse grupo ganhou. Né? É a política que é a cara desse grupo. E, evidentemente, não valoriza o que o outro grupo tinha como intenção. Né? Por isso que eu critico muitas vezes o totalitarismo também nesse ponto. Né? Tem que ter o antagonismo, tem que ter os dois lados para poderem se equilibrar, né? Igualmente, com forças iguais.
para poderem eles... As forças nunca serão iguais, Jurandir. Elas sempre estarão na disputa. Ora uma, Isso. ora outra. Ora um, ora Isso é um outro. É exercício importante. democrático. Isso é um exercício democrático, né? E daí a gente paga, enquanto povo, né? A gente paga o preço dessas tensões. Mas entre ter essas tensões e não ter, eu prefiro ter. Exatamente. Né? Exatamente. Mesmo tendo que pagar o preço, por exemplo, de uma política da progressão continuada. É complicado. Por isso que eu falo que o espaço aqui é muito, são coisas muito legais de se debater e muito pouco tempo. Eu não sei se a minha outra questão também, professor, porque tem alunos de 17 anos, né, na turma. Sim. Eu não sei se eles têm maturidade para discutir isso, achar um tema interessante, que para mim, enquanto nessa idade, não era interessante. Isso Então, também... mas isso também é parte dessa formação, né, Jurandir? Sim, sim. A gente, quando é professora, a gente tem que também entender... Meio que eu, naturalmente, eu tendo a polarizar, falar demais, também por isso. Eu acho que eu tenho coisas para contribuir pela minha experiência de vida, né? Sim. Mas eu tenho que me policiar, eu sei que eu falo demais. Mas não é só na aula, não. Mas, enfim, eu acho que assim, eu fico muito feliz quando você fala que fica provocado, que fica pensando em algumas questões a partir da aula, porque eu acho que parte, né, de uma aula, de uma boa aula, para mim, pelo menos, é a aula que me toca e me faz pensar sobre coisas que eu não pensava, né? Sim. Acho que isso é a função primeira de um ensino universitário, né? Fazer a pessoa pensar sobre coisas que estavam lá, latentes, né? Assim, dormindo nela, né? E que ela passa a refletir. Então, eu fico feliz, né? Se serve para acordar, tá ótimo. Não, se conseguir sensibilizar esses jovens, tá bom. Que Né? eles lá na frente vão ter força para brigar mais forte, né? Por mais coisas, né? Tá bom, professor. Enfim, Jurandir, vamos lá? Bom dia Bom para a senhora. sábado, fique bem. Dentro do Um possível, abraço. vou me segurar. Um Não, não é para se abraço. segurar.